Oi, pessoal. Na nossa aula de hoje de geografia, na verdade, primeiro a gente vai fazer uma correção, certo? Das páginas 34, 35 e 36, que a gente ficou de corrigir, só que na aula passada a gente tinha um conteúdo maior. E aí, na outra aula, a gente vai corrigir aqui, ficou do conteúdo passado. Eu vou explicar direitinho para vocês como que vai funcionar. Então, hoje nós vamos fazer a correção da página 34, 35 e 36. Então, vamos lá, livro de geografia, abram aí nessa página. Primeira, 34. Aí, pessoal, diz: leia as dicas e descubra quem sou eu. Letra A. Sou diferentes formas de terreno na superfície da Terra. Isso daqui, pessoal, vocês vão colocar assim, ó, relevo, tá bom? Completar esses quadrinhos aí, relevo. Letra B. Sou um agente natural que modifica o relevo. Eu sou a chuva, ok? Coloque aí, chuva. Letra C. Modifico o relevo construindo túneis. Isso daqui quem é que faz? É o homem, ok? Letra C, homem. Na segunda questão, pessoal, aqui você vai colocar, observe o mapa do Brasil e a legenda, depois classifique o tipo de relevo onde você mora, né? Você já deve ter observado nas páginas anteriores o que é realmente relevo. E aí a região que a gente mora é a Nordeste. Então, acredito que vocês já tenham feito aí tudo direitinho, ok? Página 35, vamos lá? Diz assim, ó. Identifique cada forma de relevo, depois escreva-as abaixo. No número 1, pessoal, aí, é a planície, ok? Completem, coloquem aí. Número 1, planície. Número 2, ilha. Número 2, ilha. Número 3, planalto. Número 3, planalto. 4, morro. Número 4 é o morro. Quinto, serra. No quinto é serra. Sexto, montanha. Sexto, montanha. E no sétimo aí, no caso, vai ser o vale. No sétimo, vale. Agora a gente vai numerar, né? Essa daí numere corretamente, conceituando as formas de relevo. Como para mim não ler, como não está em ordem, né? Cada um, eu vou dizer a sequência numérica e vocês vão corrigir aí, tá bom? Primeiro você vai colocar número 2, depois 5, depois 6, depois 1, depois 3, depois 4. Então, vamos lá? Ficou assim, ó. 2, 5, 6, 1, 3, 4. Ok? Passamos agora para 36. Vocês vão encontrar aqui, pessoal, vocês vão encontrar no diagrama abaixo 9 tipos de relevo. E aí a gente vai encontrar o morro, montanha, vale, cordilheira, planalto, planície, ilha e monte. Ok? Aqueles que estão lá nas páginas anteriores vocês vão estar encontrando aqui. Sexta questão, responda as perguntas abaixo. O que é uma ilha? Vamos lá, o que é uma ilha? Ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Novamente, o que é uma ilha? É uma porção de terra cercada de águas por todos os lados. Letra B. Em que parte do planeta Terra encontramos as ilhas? A gente pode encontrar nas partes que tem mares e rios. Então, como é que você vai colocar aí na B? Encontramos nos mares e rios. Sétima questão. Complete corretamente. Na letra A, as ilhas que ficam localizadas no mar são marítimas. Se são do mar, elas são marítimas. Letra B. As ilhas que são encontradas nos rios são as fluviais. Que são encontradas nos rios são fluviais. Questão de número 8. Classifique as formas de relevo como: número 1, terras baixas e número 2, terras altas. O vale é número 1, terra baixa. Montanha, terra alta, número 2. O morro, terra alta, número 2 também. Serra,
também é terra alta. Número 2. Planalto. Número 2, também por ser uma terra alta. E a planície é a terra baixa. Número 1. E aí, pessoal, a gente vai ficar agora com essa outra matéria que é conhecendo a vegetação. Vamos lá? Conhecendo a vegetação na página 46, tá bom? Vamos lá. A vegetação e o clima são dois aspectos naturais que estão sempre relacionados. No Brasil, as matas, as florestas e as plantas em geral são muito variadas devido às diferenças climáticas de cada região do país. Então, você vai observar aí o mapa. Na região verde, é a região de clima equatorial, na verdade, da vegetação que vai ter a característica junto com o clima, ok? Equatorial. E aí, na partezinha vermelha, é a parte tropical litorâneo. A parte amarela é a tropical. A parte rosa é a semiárida. E a azul é a subtropical. Seguimos a página agora 47, já que essa foi só mapa. Bora lá. Diz assim, ó. O conjunto de plantas de uma determinada área ou região é denominada vegetação. Quando as várias espécies de vegetação cobrem uma região, dizemos que formam a flora. E a flora brasileira é riquíssima e tem muitas utilidades. Muitas plantas nascem sem precisarem ser plantadas pelo ser humano. A ação dos ventos, das chuvas, dos pássaros, das borboletas, das abelhas, das cutias, entre outros animais, faz brotar plantas nativas nos mais diversos locais. Isso daqui, pessoal, é quando o passarinho tá comendo determinado tipo de coisa, né? E aí vai ter a sementezinha. E aí o passarinho, quando ele vai comendo, geralmente ele está paradinho. Mas, mesmo assim, ele pode carregar no seu bico esse alimento ou a semente. Então, quando ele voar, assim como esses outros animais, a borboleta, enfim, até as cutias que não são voadoras, mas eles fazem o quê? Soltam essas sementes e onde ela cair, e aí já está começando a nascer uma nova planta. Por quê? Porque com certeza vai chover, não é? Não vai precisar o homem estar ali regando, aguando, elas são mais fáceis de crescer, né? De se tornar uma planta. Diferente de alguns outros que a gente precisa cultivar bem para ela poder florar, para ela poder crescer, ok? E aí a gente entra agora com os tipos de vegetações, tá bom? No Brasil, há muitas espécies de vegetação, mas as mais frequentes, dependendo da região, são a floresta, o cerrado, o campo, a caatinga e as vegetações do litoral. Observe no mapa a seguir a representação categórica da vegetação do país. Olha só aí. Vamos ter o nosso estado, né? O Ceará. Ele está lá no cantinho. Se você não sabe ainda olhar no mapa e ver onde é que está o Ceará, ele vai aparecer aí como CE. Tá na parte amarela, tá bom? E vai estar CE. E aí é o Ceará, é o estado que a gente mora, tá bom? E aí, pessoal, qual é o nosso clima aqui? Lá na pontinha, ele pega um pouquinho do azul. E o azul é o quê? Mata de cocais, tá? E lá embaixo no cantinho dele pega um pouquinho do marrom. Qual é o marrom? Cerrado. Mas a grande maioria aí é amarelo, ou seja, a gente está, né, fazendo parte da caatinga. Tia, mas a caatinga é algo que não está cheiroso. Pessoal, não é só isso, tá? Isso daí é quando a gente remete, quando a gente lembra de algum cheiro. Tá mau cheiro? Ah, tá caatinga, tá fedido. Mas a caatinga que eu estou falando aqui é um tipo de vegetação que está presente em alguns locais do nosso país, tá bom? Então vamos à página 48, aprender mais um pouco sobre cada um delas, tá bom? Floresta. Na floresta, a vegetação se apresenta com árvores altas, grandes e juntas umas das outras. Nela há sempre muito verde e, por ser fechada, caminha-se, quando é possível, com trilhas. Além disso, encontramos várias espécies da nossa flora.
jequitibás, jacarandás, seringueiras, entre elas muitos alavanques, samambaias, bromélias, orquídeas e etc. No entanto, esse tipo de vegetação vem sendo substituído pela construção de cidades, pelo cultivo de alimentos e por áreas para a criação de animais. É bom a gente lembrar disso, né? Porque a nossa floresta realmente está sendo devastada. Está sendo daqui uns dias, é claro, eu não sei exatamente quantos dias e nem exatamente quantos anos. Mas a tendência, né, é que acabe, porque não estão fazendo o cuidado, né, o cultivo dela. Então estão só derrubando para fazer essas tais coisas aí que a gente acabou de ler. Cerrado. O cerrado se desenvolve principalmente no interior do Brasil. O espaço é recoberto por capins altos e aparecem plantas rasteiras afastadas uma das outras. O curioso são as suas árvores baixas e seus troncos finos e tortos. A expansão do cultivo de soja, algodão e pecuária vem desmatando o cerrado brasileiro. O pior, pessoal, é que não é só a floresta, né? Como a gente acabou de ler aqui, o cerrado também vem sendo muito agredido, muito sofrido em questão de que estão devastando, estão desmatando para fazer outras coisas. Mas lembre-se que a cada área que for devastada, né? Se você derrubou uma árvore, você no mínimo tem que plantar duas, porque você já tirou uma. O ideal é você acrescentar, né? Colocar mais, não é tirar, tá bom? E aí a gente fica na página 49, que fala sobre o campo. Os campos estão presentes especialmente no sul do país. São compostos por vegetação rasteira e verdinha, a qual damos o nome de capim ou grama. Essa característica favoreceu a ocupação humana e a prática da pecuária. Eles aproveitam essa graminha verdinha, né, que não é tão alta, para o quê? Para o gado comer, para os cavalos, para os bois e vacas. E aí, querendo ou não, acaba também acabando com a graminha, né, com essa vegetação que é rasteira, tá? Ela não cresce muito, não. E as árvores são de pequeno porte, ou seja, são bem pequenas. As árvores, geralmente, elas podem alcançar, estourando, assim, até 1,5 m. Mas, geralmente, ela é de 1 m para baixo. Caatinga, a nossa região, vamos lá. A Caatinga fica localizada no nordeste do Brasil, em uma área de solo bastante seco e apresenta pouca vegetação. Em época de seca, as plantas perdem as folhas, a vegetação é formada por árvores de pequeno porte e espinhosas. A caatinga é composta por várias espécies de cacto, a palma, o mandacaru, a coroa de frade, entre outras. Algumas delas aqui a gente já ouviu falar, quer dizer, duas, né? A gente já ouviu falar sobre a palma e o mandacaru. Sim, são tipos de cacto, né? Eles conservam água dentro dele, tá bom? É por isso que às vezes alguns animais, eles vão até lá para poder comerem, para poder tirar, né, essa água, já que o local onde eles estão é muito quente, muito seco. Vegetação litorânea, essa também faz parte de onde a gente na verdade mora na região litorânea, mas a gente conhece por já estar inserido nesse local, né? Mas na litorânea, pessoal, a vegetação é bastante variada. Existe ainda no mar as algas marinhas usadas em cosméticos e produtos farmacêuticos. Sim. Ah, tia, mas será que a gente usa aqueles produtos naturais? Realmente são de algas marinhas? Realmente tirados de algumas coisas do peixe, a pele do peixe, enfim, sim. São retirados de dentro da água, né? São retirados dessa vegetação, desse tipo de vegetação, que é a litorânea. Não é comum pra gente, pois ela vai estar muito abaixo, né? E geralmente aqui nessa redondeza não é tão comum assim, né? Sim, tem algas, porém não é tão comum. A gente vê mais quando a maré seca, né? Página 50, a gente já está acabando, tá, pessoal? E aí nas seguintes páginas vocês vão estar resolvendo as questões. Principais tipos de vegetações litorâneas é a vegetação de praia. Ela apresenta uma vegetação rasteira encontrada na faixa litorânea. É comum também a presença de coqueiros, principalmente nas regiões norte e nordeste. Será que alguns de vocês já foram até Sabiaguaba?
Tem uma parte, faz tempo que eu não vou lá, mas tinha uma parte que era coberta pelo verde. Não era totalmente coberta, mas tinha essa vegetaçãozinha rasteira que a gente pode encontrar aí como a vegetação da praia. Provavelmente está bem devastado, bem acabado, e talvez a gente nem encontre mais, né? Mas se você já foi para esse local e está lembrado, você lembre que é isso aqui, tá? É a vegetação de praia. E aí tem um mangue, que também a gente encontra lá na Sabiaguaba, lá no Caça-Pesca, né? O mangue, pessoal, apresenta uma vegetação de terrenos alagadiços. Os galhos dos pequenos arbustos se entrelaçam, dificultando a passagem. É um tipo de vegetação bem comum, né, do mangue, que a gente pode facilmente encontrar quando a gente vai no Caça-Pesca, na Sabiaguaba, não é? Pessoal, eu quero que vocês sejam bem lembrados desse mangue, porque vocês fizeram ano passado, né? O pessoal do segundo ano, a maioria, né, que ainda continuam comigo no terceiro, já estudaram sobre o mangue, não foi? Fizeram a feira de ciências voltada para o mangue. O meu tema já foi um outro, que foi o campo, né? Os campos sulinos, que a gente conhece como pampa também. Então vamos lá. A flora e suas múltiplas utilidades. Os vegetais são importantíssimos para o homem. Além de purificar o ar que nós respiramos, favorecem o clima das regiões e fornecem sombra. Eles são utilizados de diversas formas, seja no seu estado natural ou industrializado. Isso daqui, pessoal, são coisas que realmente a gente pode encontrar e retirar da natureza. Algumas delas, e boa parte delas, a gente pode plantar até mesmo em casa. Se você tem um localzinho que dá para você colocar areia, tudo direitinho, o ideal é você fazer isso, tá bom? Melhora tanto o nosso ar, como também algumas dessas coisas a gente pode retirar para o nosso consumo. A gente pode plantar alguma erva, né, para a gente fazer um chá. A gente pode plantar aí, tinha uma amiga minha que tinha um pé de alface em casa e eu sempre achei que era brincadeira. E ela falou que tinha um pé de alface, ela tinha um localzinho que a mãe dela tinha no quintal e ela reservou para colocar isso. Então, assim, o ideal é você fazer a sua própria plantaçãozinha. Tanto você vai economizar um pouco, como vai purificar o seu próprio ar e também fazer uma alimentação saudável com essas coisas, tá bom? Páginas 51 e 52 são as atividades que vocês vão estar fazendo, ok? Hoje não vai ter matemática, tá bom? Matemática a gente já vai ter na quinta e na sexta, tá bom? Então, esses 2 dias a gente vai ter matemática. Hoje não, para facilitar mais um pouco para vocês aí com as atividades, ok? Então, nossa aula de geografia hoje ficou por aqui. A gente se encontra em uma próxima aula, tanto para corrigir como para entrar em um novo assunto. E a gente fica com a próxima aula, que é de oficina de negócios.